Gente, estamos entrando, as pessoas estão chegando, estamos online, Fadem Brasil. Magda está por aí, Melbourne. As pessoas estão por aí, sim, coisa boa, coisa boa. Bom, as pessoas estão chegando, né? Eu acho que a gente vai aos poucos, vendo as pessoas chegarem, né? Para a gente poder falar dessa coisa boa que a gente está lançando hoje, nesse dia tão especial, dia 16 de abril, né? Enfim, vamos aguardar as pessoas irem chegando. Então, gente, enquanto as pessoas chegam, né, vale a pena a gente comentar um pouquinho. Primeiro, eu queria me apresentar, eu sou Glauber Rezende, estou vice-presidente do Fadem Brasil nesse momento. Vou falar um pouquinho do que a gente tem feito, né, ultimamente. Né? Na semana passada, na verdade, a gente já está planejando isso há um tempo, o Fadem Brasil, essas ações que a gente está propondo. E aí, na semana passada, nós começamos a nossa primeira ação, com as lives semana passada via Instagram, foi a primeira, né? Foi um sucesso, foi super legal, super legal. Né? A gente teve a presença da professora Diana Rodrigues, que é a atual presidenta do Fladem, é uma entidade, né, que congrega vários países da América Latina. Vou falar um pouquinho melhor dela mais daqui a pouco. E aí, na semana passada, a gente começou essa ação por conta desses dias, né, que a gente está tendo que ficar em casa, um pouco recluso, para a gente poder se cuidar, para a gente poder estar atento à nossa saúde. Então, na semana passada a gente teve essa ação terça agora, que foi anteontem. A gente ouviu a professora Elisa Rebeca Vasques, falando sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente agora, nas lives, às terças, sempre às 20 horas, daí fica a dica para vocês sempre assistirem, estarem conosco. Nessas primeiras semanas a gente vai se debruçar um pouquinho, falando um pouco sobre como pensar a música e a educação musical nesses tempos em que a gente está isolado, a gente está recluso e está lançando mão dos aparatos tecnológicos para pensar e fazer educação musical. Então, a gente teve a professora Elisa Rebeca Vasques. Foi uma live maravilhosa, a gente conseguiu uma boa quantidade de pessoas aqui interagindo, participando conosco, enviando suas perguntas, certo? E aí, hoje, a gente vai começar uma outra ação, uma segunda ação, uma ação nova, diferente da que a gente propôs. Então, queria dar as boas-vindas a todo mundo, ok? Dizer que é uma alegria da gente muito grande. Então, eu queria falar um pouquinho, muito rapidamente, o que é o FLADEM, certo? O FLADEM é um Fórum Latino-Americano de Educação Musical, como a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, compartilhando aqui com a gente esses momentos. Um Fórum Latino-Americano de Educação Musical que congrega musicais de 15 países da América Latina, correto? E é um fórum solidário, certo? Independente, sem nenhuma relação com partidos políticos, ou seja, ele é um fórum que tem uma perspectiva de solidariedade, tem uma ideologia que pauta em reforçar os princípios da identidade latino-americana, e com isso pretende congregar e trazer alguns aspectos acerca da educação musical. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso site, www.fladembrasil.com.br, que lá tem os princípios, todas as informações acerca do Fladem. E aí a gente vai ter mais gente agora, a Magda e o Léo estão aqui junto com a gente nessa live, e eles vão começar a falar um pouquinho mais
especificamente sobre a nossa proposta acerca das lives pedagógicas. E eles vão falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais do processo, para falar como que vai ser isso. Tá bom? Magda, você está por aí? Tô, Glauber. Então, muito feliz aqui de estar com vocês, falando sobre essas ações que o Fladem Brasil está organizando. A gente sentiu uma necessidade muito grande, né, nesse momento, de intensificar a nossa comunicação, apesar do isolamento. E a gente criou alguns grupos aqui para pensar quais seriam as melhores, as maneiras da gente criar suporte, né, para os educadores musicais, pensando nas tecnologias que a gente pode utilizar, né? São muitas e a gente talvez não conheça tantas assim. E então a gente está abrindo algumas ações. Como o Glauber já disse, a gente começou com essas lives de terças-feiras, né, onde tem um convidado que fala sobre um tema principalmente referente a essa questão de como utilizar das novas tecnologias no ensino da música, né? A gente teve a Rebeca que deu ótimas dicas, o papo foi muito gostoso e vai jogando luzes, né, nessa questão que às vezes fica um pouco complicada, né? Que a gente tem que rapidamente dar conta, né, desses suportes tecnológicos todos, vídeos, áudios e materiais e plataformas onde se colocam os materiais. Então a gente começou a dar uma olhada no que os educadores estão fazendo. E aí a gente, então, resolveu abrir uma convocatória para conhecer o que os educadores estão promovendo nesse período de pandemia, né? Então, a gente tem algumas pessoas que já têm uma certa intimidade com esses materiais, já usam normalmente o sistema EAD e outras plataformas. Então, a gente vai pedir para que os educadores musicais do Brasil possam nos enviar, através de uma convocatória, propostas pedagógico-musicais que estejam dentro desse ambiente virtual. Quer dizer, quais são as soluções que cada um está encontrando, né? E aí essa convocatória é exatamente para a gente se inscrever, e aí todos os sábados a gente vai ter uma live dentro do YouTube, do canal YouTube do Fladem, e a gente vai poder, então, conhecer, a cada 15 minutos, uma pessoa vai apresentar a sua proposta, seja relacionada a uma plataforma específica ou alguma proposta pedagógica que ele faça utilizando o sistema da internet. Então, é um convite a todos vocês para que se colaborem com a comunidade dos educadores para que a gente possa saber o que está acontecendo e cada um ajudar o outro com as ideias que estão surgindo por aí. E talvez o Léo possa falar das datas, né, dos prazos que a gente tem, quais são os nossos objetivos mais específicos, né, e depois a gente conta um pouco como é que vai ser essa inscrição. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Léo, tá dando para te ouvir, sim. Então, a gente está com a convocatória aberta, começa hoje, né? E a gente vai fazer esse primeiro ciclo de lives a partir de maio. Então, essa convocatória vai estar aberta até o dia 31, não, até o dia 24 de maio, né? E as inscrições são diretamente no site, numa ficha de cadastro, né? Quando se entra lá no site, não sei se a gente já quer entrar lá no site agora, acho que podemos entrar ou esperamos um pouquinho mais?
Isso, quando a gente entra lá no site e clica lá no íconezinho no canto direito superior, propostas didático-pedagógicas, pode descer um pouquinho, né, e a gente vê tanto a chamada dos trabalhos, quanto as 3 propostas que a gente tem, que são as lives de debate, as lives os podcasts e as lives de práticas pedagógicas. E ali embaixo, onde está o cursor do mouse, ali dizendo convocatória, a gente pode baixar o PDF com todas as instruções, todas as bases, né? Onde a gente consegue ver as instruções. É uma convocatória muito simples, é uma convocatória bem fácil, a gente quer, na realidade, não... a gente quer facilitar o processo para a gente divulgar muito e compartilhar bastante as nossas práticas, mais do que problematizar, né? Então, ali no site a gente consegue visualizar isso muito bem. Quando a gente entra no PDF, a gente vê o instrutivo dele tanto em português, né, com todas as bases, tem um textinho inicial, quanto as instruções, as partes que a gente solicita que o proponente coloque, né, os objetivos, o que a gente quer com essas lives, que na realidade é uma grande partilha do que a gente tem feito de atividades virtuais nesse tempo que a gente está restrito aos nossos lares, né, o que tem servido para a gente, ou o que a gente tem visto que funciona muito bem, para a gente poder depois adotar nas nossas práticas como professores, né. Nos objetivos, a gente tem ali 5 objetivos, mas todos eles caminham para o mesmo sentido, que vamos compartilhar o que a gente sabe fazer virtualmente, né, e vamos aprender com isso, né, é uma maneira da gente auxiliar esse ensino remoto, essa época de educação remota que a gente está tendo por conta do Covid. Quando a gente desce um pouquinho mais, a gente consegue ver quais são os elementos necessários para inscrição, que a gente coloca o título da proposta, né, fazer um breve resumo do tema, e a descrição da atividade, colocando o seu público-alvo, né, que é muito importante. A gente está fazendo essa atividade para um público de educação infantil, para dentro da escola, a gente está fazendo essa atividade para o ensino superior, para aula de instrumento, ensino informal, quais seriam esses campos, né? Tem uma parte que a gente tem que concordar com o termo de legalidade e algumas informações adicionais, por exemplo, se esse material, uma coisa que é interessante dessa convocatória, que não é muito comum, é que as propostas não precisam ser inéditas, elas já podem ter funcionado, na realidade é interessante que elas já tenham acontecido, e que a gente possa também ver algumas atividades que o proponente já tenham feito, né? A gente aceita como tipo de proposta, basicamente, 3 tipos e um mais aberto, né? A gente aceita uma apresentação dessa videoaula. Se tu tem uma apresentação, vamos imaginar que o nosso tempo da live é de 30 minutos, então essa apresentação aí vai durar uns 20 minutos, né? E aí com um tempo aí para perguntas e respostas. Uma atividade interativa online com os participantes, vamos tentar fazer um coro online, vamos tentar fazer uma orquestra, vamos tentar fazer uma batucada, o que a gente consegue fazer online. Também a gente está procurando apresentações de ferramentas digitais e virtuais, né, então como é que funciona tal aplicativo, se a gente tem um software para gravação de áudio, como é que a gente pode utilizar ele e ensinar os alunos e a gente mesmo também a usar, e qualquer outra que a gente não tenha pensado que possam surgir, né, então outras propostas que pensem também nessa difusão das atividades musicais nessa época de educação. Não é nem online, eu ouvi hoje, é remota, né? Todas as propostas passam por um processo de curadoria, feito pela equipe do Fladem Brasil, que é só um processo de seleção para ver se realmente tem a ver com a proposta, não só da convocatória, mas também com o Fladem Brasil, mas é um processo muito simples, né? E sempre a gente vai se ater à pertinência da convocatória e ao Fladem Brasil. A live vai acontecer nos sábados, né, e daí a gente sempre pede que a pessoa esteja disponível no canal
institucional, que daí a gente instrui como vai fazer, não é uma coisa assim, mas se a live começa às 10 horas da manhã no sábado, 10 horas horário de Brasília, a gente pede para a pessoa estar disponível a partir das 8, para a gente fazer testes, né? Então, essa é a nossa única organização, porque a gente tem que testar toda a tecnologia, não é assim de uma hora para outra que a gente faz. E depois, se a pessoa puder permanecer um pouquinho, para também discutir isso com outras, com as pessoas que estavam ali online, né? No mais, a gente tem ali dentro da convocatória o nosso cronograma, né, que foi que eu já falei. Sim, que os participantes ganham certificado e as propostas ficam vinculadas ali na página do FEM Brasil, e, além disso, tem um certificado por essa ação, bem bacana, e ali estão as nossas datas, né, submissão de propostas até o dia 27 de abril, e a divulgação dos resultados até o dia 1º de maio, para logo em seguida a gente começar essas atividades aí em maio, né, lembrando que vai ser todos os sábados, e a gente vai contatar cada pessoa uma semana antes para organizar toda essa parte tecnológica. Também o cronograma das lives vai ser divulgado dia 1º. E logo abaixo, na próxima página, a gente já consegue ver a convocatória em espanhol, porque a gente acredita que o Fladem é latino-americano e a gente pode compartilhar essas ideias também em outros idiomas, né? Mesmo que aí a gente tenha uma barreira um pouquinho chatinha linguística, a gente vai tentar organizar a vida, a gente vai ter gente habilitada para poder fazer uma tradução, se for necessário, mas pelas nossas experiências, a gente sabe que o fazer musical, muitas vezes, prescinde e não necessita a tradução, né? Então, ela é uma convocatória aberta para todo mundo da América Latina. Para fazer a inscrição, é muito simples. Agora a gente vai voltar lá para o site do Fladem Brasil, tem um iconezinho, clique aqui, né, para fazer a inscrição. E só vamos esperar aparecer a telinha do clique aqui, já vai aparecer. E quando a gente clica, o pessoal que estiver aí nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser colocar nos comentários, pode colocar. Quando a gente clica no clique aqui para fazer a inscrição, aparece um formuláriozinho, só com alguns dados, esses dados que a gente solicitou. Está carregando. Então, vai diretamente nesse formulário. E é só preencher esse formulário, é muito fácil, formulário muito simples, colocar e-mail para a gente ter um contato, né, nome completo e artístico, também a gente pede um telefone, qualquer coisa que a gente precise entrar em contato. Se tiver o WhatsApp também, a gente funciona bem com o WhatsApp, né. Daí, quando a gente desce ali, também só pedindo ali cidade e estado, só para a gente ter uma noção. Se tiver perfil de Instagram, porque muitas vezes no próprio Instagram a pessoa já coloca algumas atividades, pode ser também algum perfil de alguma outra rede social, mas geralmente o Instagram é mais utilizada, né? Não é obrigatório. A gente pede um breve currículo pessoal para a gente saber quem é o proponente, e logo depois começam os dados referentes à proposta em si, né? Que a gente pede para descrever o que queria apresentar, né? Eu quero apresentar uma videoaula, eu quero apresentar como usar uma ferramenta virtual, uma ferramenta digital. Então, coloca o título, uma breve descrição e o público-alvo, né? Daí é aquela coisa que a gente falou, se é para ensino fundamental, médio, ensino superior, se é para modalidade informal, aula de instrumento e por aí vai. A gente também quer saber ali embaixo o tipo de proposta, né, se é uma videoaula, uma atividade interativa, uma utilização ou outra, que daí descreve ali qual é a ideia, e se tiver ainda links para vídeos ou outros recursos que a pessoa tenha disponível para a gente conhecer o trabalho, né. Também a gente pede uma breve justificativa ali, nada mais para a gente entender qual é a ideia que a pessoa vem vindo, se tiver referências, né, e algumas outras observações.
E no mais, a gente pede ali a disponibilidade, coloca ali o nosso calendário, né, de ações, e a disponibilidade de sessão de imagens, né? E no mais, depois só clicar em enviar, e se quiser pode botar uma cópia por e-mail, não tem nenhum problema. E agora, como a gente apresentou tanto a convocatória como a ficha de inscrição, que a gente viu que é uma ficha de inscrição bem simples, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário que vocês queiram que a gente fale, né? Interessante também difundir essa convocatória entre os nossos colegas, tanto do Brasil como da América Latina, porque quanto mais a gente conseguir construir esse arsenal de atividades, essa quantidade, ter mais cartas no nosso baralho, melhor para a gente, né? Então, essa é a ideia. Então, gente, está aí apresentada, né? Eu acho que é um trabalho lindíssimo. O Léo, fez uma explanação assim, super clara de todo o processo. Acho que está bem claro, né? Imagino que as perguntas vão aparecer aqui, vão vir aqui, né? Mas, de qualquer modo, a gente está aqui aguardando. Caso vocês tenham algumas perguntas, alguma dúvida, alguma coisa que queiram que a gente esclareça, a gente está aqui para responder vocês e tentar esclarecer tudo que for possível, tá certo? De antemão, queria agradecer muito a essa equipe que está trabalhando, na equipe de comunicação do Fladem, de modo geral, na pessoa do Micael Carvalho, que ele não quer aparecer, ele está lá atrás, ele está aqui, mas está escondido. Mas a equipe que está cuidando dessas lives pedagógicas, a professora Magda Pucci, o Léo Borne, a Rita Maria Machado, a galera que está aí trabalhando firme para que a gente possa fazer um movimento muito bonito nesse momento em que a gente precisa ser mais solidário que nunca, em que a gente precisa, de fato, tornar aquela solidariedade que a gente tem como um dos princípios do Fladem, que está dos princípios, que está no papel, para a gente poder, de fato, colocar nas nossas vidas, a gente, de fato, praticar. Eu acho que esse é o momento que a gente mais precisa disso. E o mais engraçado, a gente não pode nem abraçar, fisicamente falando, né? Mas virtualmente eu acho que o mecanismo que a gente acordou para tentar abraçar todo mundo nesse momento difícil, e para uns mais, para outros menos, mas de qualquer modo é muito complicado você não poder abraçar seus familiares, os amigos, não poder estar saindo muito. Então, esse é o mecanismo que a gente utilizou para poder estar próximo dos pandemianos. Alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Sim, temos uma pergunta aqui. A convocatória, sim, estará no site do Fladem Brasil, www.fladembrasil.com.br. Eu acho que a gente pode até colocar de novo, se possível, nosso site aqui na tela, para mostrar exatamente em qual aba que está a chamada, porque acho que isso facilita bastante. Então, você vai abrir o site www.fladembrasil.com.br, aí à sua direita, o penúltimo ícone da barra superior, está aí, ó, propostas didáticas pedagógicas. Clicando aí em cima, vai aparecer tudo que o Léo falou agora há pouco. Temos uma segunda pergunta, não temos? Quantas práticas por live serão abraçadas? A princípio, uma. Estou equivocado, Léo, Magda? Não, podem ser mais. Podem ser mais? Então podem ser mais. Olha que maravilha. Podem ser mais lives. Então, imagino que a equipe vai entrar em contato com as pessoas que tiverem, que submeterem suas propostas, para justamente fazer essa agenda, né, Léo, né, Magda? Para que todos possam participar de maneira... Exatamente. Né, para ter mais gente possível participando. A ideia é que a gente tenha, talvez, por dia, umas 3, 4 lives. Elas forem mais ou menos de 15, 20 minutos, né? A gente vai ficar aí umas 2 horas assistindo, interagindo e também comentando, né? Comunique
o educador que apresenta a proposta, ele também possa responder perguntas das pessoas que estão assistindo, que a gente quer que tenha um caráter mais interativo, porque a gente sabe que existem muitas dúvidas, né? As pessoas estão um pouco assustadas com toda essa movimentação, a gente tem que aprender coisas muito rapidamente, e então é muito legal que o educador pense num tempo para poder responder perguntas. Então, ele apresenta, seja a plataforma ou seja a proposta pedagógica, e depois ele abre um espaço para a gente poder monitorar essas perguntas que vão ser feitas ali ao vivo, né, em tempo real. E não será pelo Facebook, será pelo YouTube. Né? Então, a gente está mudando de plataforma nesse caso, porque o YouTube, para apresentar, é um pouco mais adequado, e depois esse material vai ficar disponível no YouTube do Flavem Brasil, para quem quiser ver. Quem não puder ver em tempo real, pode assistir em outro momento, né, e guardar aquelas referências e tal. E depois a gente vai dando as referências que foram dadas, as dicas no nosso no Facebook, provavelmente no site, para que você possa ter esse material em mãos, como a Rebeca fez de livros. Então, também é uma forma da gente estar contribuindo para melhorar esse conhecimento de um novo momento na nossa vida. Aí, gente, algo que é importante a gente pontuar. Fala, Magda. Pode falar, Léo. Eu ia pontuar uma coisa importante, que após a live, né, tudo bem, a gente vai ter, a live vai ser ao vivo, interação online, pessoa respondendo, os participantes participando, mas o que a live ela vai ficar disponível depois, né? A gente vai colocar o link da live no nosso Facebook, correto? O link vai ficar no site também e também no YouTube. Então, vocês podem aí não vai ter como mais interagir, então fica a dica, participem na hora, online, on time, certo? Porque depois vai ficar disponível, mas não vai ter mais interação, né? Vai ser mais para você ver como fazer depois para você, mas para que você possa interagir, assista na hora, na hora da live. Temos mais alguma pergunta? Não? Acho que não. Então, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem. Magda, Léo, querem pontuar mais alguma coisa? Não, está tudo ok. O Léo explicou super bem, passo a passo, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre nos próprios canais, né, no Facebook, no e-mail, e vocês podem enviar as perguntas e a gente vai estar respondendo a vocês. Então, acho que podemos terminar. E lembrando que também cria um repositório de atividades bacanas, né, para a gente ter acesso. Lembrando que a gente vai criar um repositório bacana de atividades, né, que vai ficar disponível para todo mundo. Então, a participação é construção colaborativa e coletiva de um repositório muito interessante. Sem sombra de dúvidas, Léo, que o que o Léo falou é super verdade. Que é muito bom quando a gente pode ter acesso a textos, né? Mas se a gente consegue ouvir a prática sendo feita, ver o outro fazendo, acho que cria outra relação. Isso é super, super, super legal. Então é isso, gente. Exatamente. Deixa eu olhar para ver se tem mais alguma. Acho que não. Então acho que a gente pode finalizar, né? O pontapé está dado, tá bom? A gente pode começar a finalizar, o pontapé está dado. Eu acho que o Léo e a Magda foram bem claros, explicando cada detalhe, né, do acesso, de como se inscrever e tal. Então, nesse momento, entrar lá no nosso site, www.flavembrasil.com.br, acessar, ler a convocatória com mais calma, porque o Léo foi meio correndo. Então, lê com calma, brincadeira. Lê com calma, prepara, pensa a sua atividade bem, né? E participa com a gente disso tudo, desse processo maravilhoso. A gente vai pedir ao Léo e a Magda para se despedirem, para depois a gente finalizar. Legal, gente. Esperamos as contribuições de todos e vamos entrar nesse processo colaborativo. Aguardamos os projetos de vocês.
Ótimo. Léo? Antes de me despedir, a Delfina fez uma pergunta, né, que ela desenvolve trabalho de música para bebês, né, e está fazendo agora online. Ela pergunta se seria do interesse. Com certeza, Delfina, pode mandar proposta. Tem várias pessoas que estão junto aqui no Flávio, trabalham com bebês, né? Então, todos os contextos estão bem... Imagina mesmo como trabalhar com bebês online. É um desafio. Manda a tua proposta. Vamos gostar de receber. E só lembrando, gente... E com isso, acho que a gente se despede. Não sei se alguém tem mais alguma última dúvida. Eu acho que não. Só queria pontuar que quem chegou depois, gente, quem não conseguiu acompanhar a live toda, calma, não fiquem nervosos. A live vai ficar disponível para vocês assistirem. E caso tenha alguma dúvida lá no passo a passo, lá no site, podem ver aqui a live de novo, que vocês vão conseguir entender tudo. Nesse momento, gente, mais do que nunca, hoje aqui volta e meia eu tenho que mutar e desmutar o microfone, porque aqui as manifestações ao redor aqui de casa, mesmo estando no escritório com janela fechada, tudo fechado, as pessoas estão se manifestando, né? Então, cuidem-se nesse momento em que a gente vive essa hecatombe, né? Com essa pandemia, e aí que acaba gerando inúmeras outras questões. Então, nesse momento, acima de tudo, cuidem-se, cuidem de seus e fiquem em casa, se possível. Muito obrigado. Boa noite. Aguardamos vocês. Não deixem de submeter suas propostas. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Tchau, Magda. Tchau, gente. Boa noite.